Por que mudar é tão difícil? Começo de ano, começo de mês, começo de semana, começo de um novo relacionamento, de um novo trabalho. Todo começo, ele traz um sentimento de esperança, uma energia de mudança, como se fosse possível mudar a nossa realidade, os nossos resultados. E aí a gente acredita que basta disciplina e eu vou chegar lá. Só que parece que algo puxa a gente de volta. E aí paramos, desistimos e começamos a acreditar que somos procrastinadores, indisciplinados, incapazes de mudar a nossa situação. Eu já fiz várias promessas típicas de começo. Esse ano eu quero ganhar mais dinheiro, essa semana eu começo a minha dieta, a partir de agora eu não aceito determinado comportamento. Acontece que quando a gente faz essas promessas sem saber exatamente como a gente cria esses resultados, a gente tende a voltar para os nossos velhos hábitos, para os nossos velhos comportamentos. E aqui eu não estou falando sobre saber exatamente quais as ações eu devo executar. Você sabe dizer exatamente como você chegou nesse resultado atual? Talvez você me fale, é porque eu fiz tal coisa ou deixei de fazer tal coisa. Mas você sabe dizer exatamente o que originou esse comportamento? Talvez você não tenha clareza do que você quer, talvez você não queira tanto assim. Ou talvez você queira, mas não sabe exatamente o caminho para chegar até lá. Talvez você queira, sabe o caminho, mas a sua identidade atual te bloqueia. E esse talvez seja o maior problema que faz a gente não conseguir determinado resultado. Você pode tentar agir diferente, mas se a sua mente se enxerga como a mesma pessoa de sempre, o seu cérebro vai te puxar de volta. Foi assim que eu entendi que metas sem um sistema correto são apenas desejos superficiais. E aí a gente entra num ciclo de expectativa e frustração. E à medida que a gente vai acumulando resultados ruins, esses resultados vão fortalecendo ainda mais uma identidade negativa da gente mesmo. Mas que sistema seria esse? É um sistema que não é sobre disciplina ou força de vontade. É um sistema sobre mudança de identidade. Alguns ensinamentos realmente têm o poder de transformar a nossa vida. E se você puder entender o que eu vou te mostrar aqui, ainda assim, as suas mudanças serão desafiadoras, mas nada vai ser como antes, porque compreender esse processo, ele aumenta muito mais as suas chances de chegar até lá. As suas chances de desistir, a sua resistência à mudança é muito menor. Eu vou te mostrar o que é e como eu estou aplicando esse sistema na minha vida. Eu sou Fernanda e nos últimos anos o meu hobby preferido tem sido estudar como a nossa mente cria os nossos resultados. Através da neurociência, da física quântica, criação de realidade, eu estudei tudo isso para saber como eu poderia criar novos resultados na minha vida. Algumas coisas deram certo, outras não. Será que esses conceitos realmente funcionam? E se a gente pudesse estruturar isso de uma forma diferente e testar na prática? Nos últimos dias, eu comecei a estruturar as mudanças que eu desejo viver de uma forma diferente. De uma forma que todo esse conhecimento desses últimos anos tivesse simplificado para minha mente. De uma forma visual, como se fosse um sistema. E nesse e nos próximos episódios eu quero te mostrar como você pode aplicar isso na sua vida também. Então, se você também tem grandes mudanças que você deseja viver na sua vida, eu acho que vai ser legal você vir comigo nessa temporada. Eu preciso apenas que você tenha um caderno só para isso e um desejo forte de tornar tudo isso realidade. Esse sistema, ele tem 3 partes essenciais. E é por isso que eu dei o nome a ele de Sistema 3Is. Intenção, identidade e ideia. Mas antes de explicar o que significa cada I aqui, vamos relembrar como a gente cria a nossa realidade. Algumas pessoas acreditam que a sua realidade é determinada por fatores externos. Então, a sorte, o azar, o ambiente, as outras pessoas. E outras pessoas acreditam sim que os seus resultados, a sua realidade é de responsabilidade própria, porém elas focam exclusivamente nas ações físicas. Elas ignoram completamente os seus hábitos mentais. A matéria-prima principal de qualquer criação que a gente consegue ver aqui na nossa realidade física é o pensamento. Os nossos pensamentos moldam nossa realidade. Mas eu não acredito nisso, porque se fosse assim, o fato de eu pensar que eu sou uma pessoa rica, eu já seria uma pessoa rica. Ok, você tem a opção de não acreditar que isso é verdade. A opção que você não tem é sofrer as consequências de ignorar essa verdade. A mente é a força criadora e ela dá origem a tudo que a gente consegue ver materialmente. Então, é óbvio a gente saber que um carro, um prédio, uma casa, uma roupa, antes de existir fisicamente, ela existiu primeiro na mente do seu criador. Acontece que a gente ignora que todas as outras criações obedecem a essa mesma lei. Então, um corpo, um relacionamento, uma situação financeira, um trabalho desejados,
Tudo isso precisa primeiro estar internalizado no nosso pensamento. O nosso mundo interior cria o nosso mundo exterior. Então, se a gente quer algo e a gente não vive ainda esse algo, a gente vai precisar examinar, olhar para dentro para a gente saber exatamente quais são os pensamentos corretos que a gente precisa internalizar. Dito isso, agora eu vou mostrar como eu trabalho esse sistema. Para a gente criar esse resultado na nossa vida, essa nova realidade, a gente precisa criar cada I desse sistema. Então vamos lá, a intenção. Se eu preciso internalizar os pensamentos corretos para ter esse algo, a primeira coisa que eu preciso saber é que algo é esse. Isso é a intenção. A intenção é a mudança que eu quero ver na minha vida. Eu preciso criar essa imagem clara do resultado que eu quero ter. Então, um corpo, um relacionamento, um trabalho, uma situação financeira, ela é a minha referência, é para onde eu vou olhar para eu definir todas as outras coisas. Então, comece pelo estilo de vida que você gostaria de ter. Vai envolvendo todas as áreas da sua vida e depois você vai tornando essa intenção mais específica, dando nome aos objetivos. Ao invés de quero um relacionamento feliz, nomeie o que seria relacionamento feliz para você. Ao invés de um corpo bonito, coloque o que é esse corpo para você? É um corpo definido? É um corpo mais magro? Ao invés de liberdade financeira, não, eu quero ter entre X e 2X na minha conta. Ao invés de um trabalho que me realiza, como seria esse trabalho que te realiza? Então, você vai definindo, você vai especificando melhor a sua intenção a partir dessa reflexão sobre o seu estilo de vida desejado. No próximo episódio, eu vou falar somente sobre como definir essa intenção. Se eu preciso que essa imagem seja clara, se eu preciso internalizar essa imagem, eu preciso dar clareza para o que eu quero. Então, eu preciso pensar, eu tenho alguma série de requisitos que me confirme que essa é uma intenção realmente forte ou não. Então, nesse próximo episódio, a gente vai ver como também definir o que a gente quer é um processo. O próximo I que a gente precisa criar é a identidade. A identidade é sobre quem vive esses resultados. O que é verdade sobre a pessoa que já experimenta essa intenção que você quer viver? O que ela pensa? O que determina suas escolhas? Quais são os limites dessa pessoa? O que ela pensa sobre si e sobre os outros? Essa é a identidade intencional. Você precisa desejar ter essa identidade da mesma forma como você deseja ter essa intenção. Se você ainda não tem esse resultado que você deseja, você vai precisar fazer um exame da sua identidade atual. Então, você precisa analisar quais são as verdades que regem as suas vidas, os seus comportamentos, os seus padrões mentais, tanto os positivos quanto os negativos, tanto aqueles padrões que te fazem crescer, quanto aqueles padrões que te limitam. No episódio 3, a gente vai falar mais sobre como a gente pode mudar o nosso padrão mental, como a gente pode trocar o nosso programa atual por aquele programa que realmente vai fazer a gente chegar lá naquele resultado que a gente tanto deseja. E por fim, o último I que a gente precisa criar é a ideia. A ideia, ela é o plano, ela é a estratégia que vai fazer você chegar até lá. A ideia central, ela traz consigo os hábitos, os comportamentos que você precisa colocar em prática diariamente a partir do momento zero da sua decisão. Essa ideia, ela precisa ser coerente e inteligente, ou seja, ela precisa fazer você chegar até lá, selecionando o caminho do menor esforço. E menor esforço aqui eu quero dizer é aproveitando os seus pontos fortes e dominando as suas fraquezas, as suas até então limitações. Agora, para exemplificar como eu aplico isso aqui na minha vida e até como o propósito desse meu projeto de abrir essa temporada de episódios aqui no YouTube, eu vou mostrar como eu aplico isso na minha vida. É claro que eu não vou abrir aqui todas as intenções que eu estou trabalhando na minha vida, mas algumas delas eu vou abrir até para a gente validar toda essa teoria, esses conceitos. Então, vamos começar pela intenção. Eu tenho um desejo forte de expressar as minhas ideias, de expressar aquilo que eu acredito. E eu acredito muito que a gente tem um potencial e a busca por esse potencial é o que dá sentido à vida. Então, como estilo de vida, eu gostaria que isso fosse frequente e natural na minha vida. Então, tornando esse estilo mais específico, eu vou nomear esse objetivo como ser uma comunicadora. Outro desejo é que o meu exterior,
a minha saúde, o meu corpo físico, a minha aparência física, eles reflitam a coerência dos meus pensamentos, como o autocuidado, o autodomínio. Então, como específico, eu vou nomear esse objetivo como corpo intencional. E assim eu vou fazendo para todas as outras áreas, totalizando a minha vida como um todo. Até mesmo para aquilo que eu já tenho. Porque aquilo que eu já tenho também vai exigir de mim a prática dessa identidade, de uma ideia, de um hábito, de um comportamento, de uma ação. Intenção definida, agora a gente parte para identidade. O que é verdade sobre uma comunicadora? Como ela pensa sobre falar em público, sobre a aprovação dos outros? O que ela acredita sobre o seu próprio discurso? O que ela acredita sobre si? Qual é o valor que ela acredita ter? A mesma coisa sobre essa pessoa que tem esse corpo intencional. Quais são os critérios que determinam as suas escolhas sobre a sua saúde, sobre a sua aparência física? Por que ela escolhe A e não B? Essa é a minha identidade intencional. Agora, se é algo que eu ainda estou construindo, que ainda está em construção, se eu ainda não cheguei até lá, eu preciso examinar a minha identidade atual. Quais são os meus padrões? Como eu me enxergo, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre essas áreas da vida que eu estou querendo trabalhar. Quais são os meus pontos fortes que vão me ajudar a chegar lá mais rápido? Quais são as minhas limitações, aquilo que me prende ainda no lugar que eu tô? Quais são os meus medos, as minhas crenças mais enraizadas? Eu preciso ter noção da distância entre a minha identidade atual e essa identidade intencional. Então, eu preciso fazer esse trabalho de identidade. Segunda parte feita, agora a gente vai para o terceiro I, para ideia. A ideia é qual a ideia eu vou selecionar para me fazer chegar até lá. Então, como eu disse, a ideia ela precisa trazer consigo os comportamentos, as ações, os hábitos que eu vou executar diariamente. Para esse objetivo de ser comunicadora, eu poderia escolher escrever um livro, criar conteúdo no Instagram. A ideia que eu tive para começar esse processo de me tornar uma comunicadora foi abrir meu canal no YouTube para compartilhar aquilo que eu gosto de estudar e como eu aplico na minha vida. No episódio 4, eu vou mostrar como eu verifiquei e selecionei essa ideia e não as outras. Como a gente pode usar o que a gente tem a nosso favor para definir essas ideias. A mesma coisa com esse corpo intencional. Eu selecionei uma determinada alimentação e yoga e musculação. Eu poderia escolher outras estratégias, eu poderia escolher fazer crossfit, mas eu escolhi, como por exemplo, a yoga, que é algo que está alinhado à minha intenção de ter um corpo flexível e também está alinhado à minha identidade, porque nas posturas do yoga tem algo ali que me desafia. Você consegue perceber que uma mudança de vida vai muito além de uma lista de novos hábitos? Se você quer algo mais ou menos, você vai parar. Se você quer, mas não consegue ter uma ideia coerente que vai fazer você chegar até lá, você também não vai conseguir. Se você tem a clareza do que quer, se você tem uma ideia, mas se você ignora quem você é hoje, as crenças, os padrões que você tem, você vai projetar situações que vão fazer você paralisar. Da mesma forma, quando a gente intenciona o que o outro vive sem saber se é realmente isso que a gente quer, quando a gente copia a ideia do outro, sem considerar a nossa identidade, sem considerar que a gente está aqui e o fulano está ali, então existe uma distância entre eles, então talvez a ideia que dê certo para ele não é a ideia que vai dar certo para você. Então as chances disso não dar certo, de não concretizar ou de concretizar e a gente sair frustrado desse processo são altíssimas. Por hoje é isso e no próximo episódio eu vou falar mais sobre como a gente pode definir uma intenção de poder. Esteja por aqui, ative as notificações para você ser avisado de quando o vídeo já está no ar. Te vejo lá!